Tá lá, mas eu sinto que a mãe às vezes tá perdida, sabe assim? Sabe, meio. Não. Tem mãe que diz assim, mas o pai já foi? Eu só vou se os pais são separados. Eu só vou, não, chama primeiro o pai. Eu só não, aí o foco deixa de ser a criança. É uma competição. Entendeu? Deixa de ser a criança. Já aconteceu, né, de eu conseguir tanto vínculo com o jovem que eu fui dando recursos para ele. Mas assim, demora muito mais tempo o processo terapêutico daquele jovem se a família não estiver envolvida. Né? Muitas vezes ele vai remar sozinho, né? Ele vai remar contra a maré. E de fato, olha, eu tenho ali que estão comigo guerreiros, porque eu estou tentando. Agora, justiça seja feita também. A procura de pais querendo aprender também aumentou muito. Isso é visível. E mãe e pai, não é mais uma só a mãe. Eu convido sempre o casal faz junto, aí eles vão encontrando formas, eles vão se policiando. Quando há essa parceria, gente, evolui a criança assim. Vai gerar adultos seguros. Assim, se eles entenderem que é rápido. É rápido que a criança evolui, é rápido que o sistema rápido se organiza, se reestrutura. Uma outra coisa é perceber que essa é uma fala importante. Os pais, eles não têm essa noção e acham que fazer pelo filho é a melhor coisa que a gente faz. É verdade, né? Só que adultos seguros são crianças com limite. São crianças que aprendem a esperar. Exato. São crianças que a gente ensina, não, agora não é o momento. Não é assim? Perfeito. Para que eles sejam adultos seguros. O que está acontecendo hoje, e aí eu quero que tu fales um pouco pra gente, Bibi, da demanda do que tu tens recebido, que crianças com baixa tolerância à frustração, né? Os pais que deixam fazer porque tem facilidade, e aí acham que não tem problema dizer. Porque trabalham muito, é uma forma deles compensarem. Exato. O que é que tu tens mais? Qual é a maior demanda, as maiores demandas que tu tens visto, tanto nessa área dos jovens, né, pré-adolescentes, e das crianças de educação infantil? Sim. O que tem mais surgido para ti de demanda? Olha, eu acho que, como você estava falando ainda agora, da importância da gente desenvolver valores, ele requer um investimento da família, né? Investimento de tempo, investimento de entrega, tem que ser uma prioridade, né? Investimento de você decidir ter paz na sua casa. E ter paz na sua casa requer você desenvolver uma educação com respeito, que é muito isso que a educação positiva fala, respeito mútuo. Né? Não é só... Antigamente nós tínhamos uma educação vertical, de cima para baixo. Hoje não cabe mais essa educação em nenhuma linha de relação. Nenhuma relação cabe. Nenhum lugar. Nem empresa. Isso não quer dizer Não tem a ver com hierarquia. Não tem a ver com hierarquia. Mas hoje em dia a nossa relação ela é horizontal. Então, respeitosa. Exato, respeitosa. Uma conversa respeitosa. Então, as demandas elas vêm a partir de quando não existe esse respeito, seja não é mútuo, né? Às vezes é uma exigência só o filho respeitar o pai e o pai não respeita o filho. Né? Porque o pai a gente não respeita. Assim, né? Ouve porque eu sou teu pai. Mas por que Por que não? Porque eu tô mandando. Exato. Com isso há um afastamento da relação e os jovens estão indo para a tecnologia está aí afastando, o excesso das telas estão aí sinalizando esse isolamento. Então eu tenho muitos jovens com dificuldade de se relacionar socialmente, porque não desenvolveu de fato a habilidade. Potencializou com a pandemia, mas hoje em dia os jovens de fato têm sérias dificuldades de se relacionar. Então isso é uma demanda que tem sido recorrente, do isolamento, da ausência de liberdade nessa relação. Portanto, onde eles buscam convivência é fora de casa, nos ciclos, né, dos amigos. Porque eu não me sinto à vontade em casa, não posso ser eu não posso me colocar para fora. Porque eu sou reprimido, exatamente. Então, eu acho que o ponto-chave sempre é essa relação. O limite que você está falando, ele é muito importante. Mas a educação positiva ela fala muito
da firmeza e da gentileza, de como eu coloco esse limite, porque ele é importante, mas ele é importante ser de forma gentil, de forma respeitosa, de forma que amorosa, a gente possa compreender, entender, parar para conversar sobre aquilo. Nesse processo de ferramentas que eu ensino para os pais, é muito no sentido deles ensinarem os filhos a raciocinar. Eles precisam raciocinar, pensar, sabe? Usar o lobo frontal mesmo, de raciocinar, de questionar. Só que muitos pais acham que esse questionamento vem com um desaforo. De fato, a criança se está questionando é porque não entendeu. Vamos parar para explicar, né? Isso é uma coisa que eu uso muito com meu filho. Meu filho, você sabe por que isso aqui não pode? Eu sempre sento na altura dele. Todas as vezes, em toda a conversa, até no shopping, se ele paro no meio do corredor do shopping, volto, me abaixo e digo, meu filho, é isso. E aí eu falo, você sabe por que isso, isso e isso? Não. Aí eu vou e explico o porquê não, ou porquê sim, ou porquê ele... Ah, entendi. É interessante, porque eles ficam curiosos. Exato. E é legal depois tu perguntares o que você entendeu. O que você entendeu, legal. Porque entre o que eu digo que o tem um espaço. Existe uma grande distância. Porque toda final de conversa que eu tenho, o que vocês entenderam? E já chegou assim, eu entendi isso. Não, minha mamãe não falou isso, filho. Vamos voltar? Deixa eu explicar de novo. Vamos explicar de novo. Porque houve aí, perdeu ali. Quem sabe que o processo comunicativo é muito complexo, sabe que existe um buraco entre o que eu falo e o outro entende. Exatamente. E só para ficar claro para os pais, eu achei muito legal tu falares, enfatizares isso, que é um limite gentil, porque... Adultos seguros são crianças que têm limites. Aí tem pais que vão justificar assim, tá vendo? Tem que colocar limite no filho, tem que colocar limite nesse menino. Tem aí que botar de castigo. Castigo. Tem que dar palmada. Aí, só que não é esse limite que ela tá falando, é um limite gentil, é um limite de diálogo, é um limite onde eu explico o porquê, é um limite onde existe todo um contexto, não é, Bianca? Exato. É um não que ele precisa dizer e eu preciso dizer não, eu preciso estar segura, o não ele precisa vir. A gente fala muito, por exemplo, da educação, da disciplina, né? O que é disciplina? Vem da palavra discípulo, seguir o mestre. Quem é o mestre nessa relação, gente? Então, assim, nós somos referências. Então, muito da educação, eu não tenho como não falar de educação e falar de educação e não falar de autoconhecimento. De você se conhecer, de você se cuidar, de você, enquanto educador, saber se autorregular para você ensinar seu filho a se autorregular. Não tem outro caminho. Olha o quanto você precisa investir. Então, nós estamos falando de educação, de autoeducação, de educação do nosso filho. Isso é muito profundo. Então, se você não tiver disponibilidade para parar lá, vamos fazer uma leitura, eu quero investir nessa relação, e olha, o investimento que se faz é para o resto da vida. É para o resto da vida. vida. Você hoje, se tem um trabalho aqui de investir, de parar para dar atenção, para entrar no mundo do seu filho, para conhecer o que a linguagem dele está lá, e isso não tem nada a ver com falar gíria e estar lá no mundo dele, não tem nada a ver com isso. Tem a ver em eu ter interesse em estar no mundo da criança ou do jovem, coisa que às vezes é muito superficial ou não tem. Às vezes a gente quer que mais eles venham para o nosso mundo do que exatamente a gente vá lá. Outro dia, o meu filho fez alguma coisa e ele ficou com raiva e jogou o meu celular no chão. E eu me abaixei, chamei ele, falei que... Meu filho, você acha certo? E você acha legal jogar o celular? Porque é esse tipo de conversa que a gente tem lá em casa, todas as vezes que ele tem algum comportamento. Ele, não, eu não consigo controlar minha mão. Aí a gente já trabalhou, ali conversou sobre a raiva, que a escola também trabalha, e eu falo muito sobre inteligência emocional com ele. E eu fui contar esse exemplo num treinamento, e os participantes... eu teria feito tal coisa, eu teria feito não sei o quê, não, deixava de castigo, comigo não. Aí eu... tu não brigastes? Tu não bateu? Não fizeste tal coisa? Aí eu falo assim, se eu estou exigindo que uma criança de 5 anos, que não está conseguindo controlar a emoção, eu estou repreendendo ele, então aí eu sou o adulto que não estou conseguindo controlar a emoção, querendo exigir de uma criança de 5 anos que controle a emoção. Como é que ele vai controlar a emoção se eu, que sou o adulto, o mestre, não estou conseguindo controlar? Como é que eu digo que não pode, ter raiva, jogar o celular e posso dar uma palmada?
Ou gritar com a criança para Exato. parar. Não faz sentido. Né? Exato. Castigo. Tem muito dentro da... acho que isso pode ser até uma curiosidade. Não, vai pro cantinho... Como é o nome? Da disciplina. Da disciplina. Como é que a disciplina positiva enxerga isso? Então, o cantinho da disciplina é aquele cantinho, aquela punição disfarçada porque ele está lá pensando e a gente não está nem explicando, na condução. ele está pensando. Ele está lá. Não, ele está lá sem entender por que ele está lá. Prestando atenção no negócio do carro. Você já pensou? Já. Pensou foi nada. Muitos ficam lá só contando o quadradinho e não pensam nada. Então, assim... Imagina fazer isso com criança de 4 anos. 4 minutinhos no cantinho da disciplina. Tá lá sentado. A criança já tá. Já pensou, meu filho? Já pensei. Já acabou. Já acabou. Ou seja... Né? É só pra você achar que tá fazendo alguma coisa. Só para os pais acharem que tá fazendo alguma coisa, não é? Com certeza. Olha, então assim, a disciplina positiva, ela diz assim, que tem a frase da Jane Nelson, que é que desenvolveu a disciplina positiva, ela diz assim: da onde tiramos a absurda ideia que para fazer uma criança se comportar melhor, ou para fazer o filho se comportar melhor, primeiro preciso fazê-lo se sentir pior. Então, ai, gente, que forte. Às vezes, assim, eu primeiro preciso fazer aquele jovem ou aquela criança ficar mal, né? Porque aí eu vou, por que você fez isso? Você não tem jeito, ou então não sei mais o que eu faço contigo. Vá para o seu quarto. Aí eu gero um monte de sentimentos de inadequação, né? A punição, ela gera sentimento de vingança, gera sentimento de injustiça, acreditando que essa ação vai gerar um bom comportamento. Como? Qual é a lógica por trás disso? Né? Então, quando eu falo de punição, e de fato, a educação positiva, ela fala de consequência, mas não é a punição. A punição, ela requer a intenção de fazer o outro sofrer, porque eu quero que ele sofra. Ele tem que sentir. Ele tem que sentir, ele vai aprender através da dor. Então, assim, eu acredito, e aí foge toda aquela filosofia da educação que eu acredito e que eu acabo desenvolvendo também dentro do consultório, da educação com respeito, porque sobre o que eu estou ensinando quando eu vou lá punir, sobre o que eu preciso saber o que eu estou ensinando. Eu ensino violência, eu ensino, não interessa o que você pensa, o que você sente, eu ensino, não dou importância para o sentimento. Então, a punição, ela diz isso, né? E o cantinho, eu acho assim, ele é muito confundido, porque não quer dizer que a criança não precise de um tempo para se autorregular, para o cérebro acalmar. A criança, ela só vai ter escuta se o cérebro estiver ok. Se o cérebro estiver lá, ela estiver com raiva, aí entra a ferramenta de autorregulação. Eu preciso ajudar a criança a se autorregular. Muitas vezes eu convido, você quer agora? Você quer conversar agora? Você quer ficar um pouco no seu quarto? Você quer fazer alguma coisa para ficar bem? Quero. O que você quer fazer? Isso juntos, ou então, não quero. O que você quer? Quero ficar no meu quarto. Ok. Quando eu não abro mão de conversar, mas assim, então quando você estiver legal, a gente volta a conversar. Fazer isso depois. Né? A gente precisa dar esse tempo. E é respeitoso isso. É porque a gente